Obrigado. Boa tarde, senhor Carlos. Boa tarde. O senhor consta aqui como testemunha de um processo em que são réus Davidson, David Ferreira Vaz e Lucas Alves Medeiro. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com algum deles? Não. Será ouvido como testemunha, tem um compromisso legal de falar a verdade sobre aquilo que sabe, tá? Doutor Felipe. Tá sem áudio, doutor. Alô? Não, agora sim. Agora sim? Sim. Boa tarde, Carlos. Tudo bem? Boa tarde. A gente está aqui hoje para tratar de um furto que aconteceu em 2020 lá na CBL, de 75 quilos de dinamite e 640 metros de cordel detonante em 2020. O senhor é funcionário da CBL? Sou funcionário. O que o senhor sabe sobre esse furto? Não vou me recordar as datas, né, que já tem algum tempo. Eu fui procurado pelo um encarregado, um coordenador da empresa. Eu vou lembrar o dia, foi num sábado pela manhã. Ele esteve na minha casa relatando que o pessoal tinha percebido dentro da mina uma falta de explosivo. Não tinha encontrado um explosivo. Isso no sábado pela manhã ele me procurou em casa. Havia tido um feriado na quinta-feira, numa quinta-feira. Na sexta-feira eu não trabalhei, eu imprensei o feriado. No sábado pela manhã eu fui procurado. A gente faz parte, né, da equipe de coordenação da empresa e aí a gente tinha que fazer as medidas cabíveis. Então nós procuramos a diretoria para informar, né, que o pessoal tinha dado a falta de explosivo durante a sexta-feira, ao retornar do feriado, e acionamos o administrativo para tomar as medidas cabíveis, né? Informar os órgãos, fazer o boletim de ocorrência, o Exército, que é quem controla esse material. Então, no sábado de manhã, teve essa procura na minha residência por esse coordenador. A gente informou, né, a diretoria da empresa, comunicamos ao administrativo, e nesse dia eu juntamente com esse coordenador administrativo, fomos até o batalhão, realizamos o boletim de ocorrência dessa falta de explosivo. E, na sequência, na segunda-feira, se não me engano, não sei se foi na segunda de imediato, começou-se uma investigação dentro da empresa pela Polícia Civil. O senhor ficou sabendo dos atos seguintes dessa investigação? O que foi apurado? Quais as informações? Não, a gente, assim, acabou acompanhando, foi uma investigação longa, assim, longa não sei, né, não é, vamos dizer, rotineiro para a gente, mas eu digo longa porque teve um período de investigação dentro da empresa, né, a Polícia Civil indo até, desculpa, nesse sábado também eu me desloquei até a mina com 2 policiais militares para mostrar o local, né, no sábado da ocorrência. Mas teve um monte de investigações e a empresa, ela, né, a gente é funcionário, mas o principal intuito era esclarecer pela natureza do material, né? Como é um material explosivo, ele tem não é, na época, quando se apurou, o valor financeiro não era tão grande, mas mais pelo risco de aplicação desse material. Então, o principal intuito era resolver não tanto um prejuízo financeiro, mas mais sim pela uma possibilidade de aplicação para algum delito desse material, né? Então, assim, a gente acompanhou, demos todo o apoio, né, de acesso à polícia nos locais, tudo que foi solicitado, lista de funcionários, turnos, enfim, o que a Polícia Civil e os investigadores, o delegado que teve, solicitou né, dos locais, foi informado e eu acabei acompanhando isso na época. Recaiu a suspeita sobre algum dos funcionários da empresa? Assim, eu não tive acesso direto, né, aos dados da investigação. Então, assim, eu não tive nada de acesso concreto da polícia, né? Houve comentários, mas comentários não é nada que a gente pode, né, afirmar com certeza. A pessoa que, para entrar na empresa, primeiro o acesso é fácil para entrar dentro do local, da mina, ou tem que pular algum muro, ou tem que arrombar algum portão? Como que é? Então, a mina, a gente tem a parte externa da mina, né, que é a planta de beneficiamento, escritórios, e tem a parte da mina subterrânea. A mina subterrânea, ela tem 2 portões, são 2 portões que isolam o acesso à mina.
E a mina, ela, nesse, né, o que a gente apurou, que, né, se sentiu a falta desse material na sexta e socorreu na quinta no feriado que não tinha operações, né? O material tinha ficado lá na quarta, no último turno, e na sexta o pessoal, quando chegou para trabalhar, não encontrou. E aí tem esses dois portões que ficam fechados quando não tem operação. O sistema de iluminação, de ventilação fica desligado nesse período que não tem operação lá dentro, né? Os objetos estavam lá dentro da mina, certo? Isso. A gente fez uma apuração na época, né, que a empresa também fez uma apuração, né, do porquê, onde que o material estava, né, com os funcionários. E o que chegou-se na época é que o equipamento ele estava perfurando para utilizar esse explosivo, porque na verdade tem que fazer uma perfuração para aplicar o explosivo, né, realizar a detonação. Esse equipamento ele quebrou e não teve como concluir essa perfuração. E o tempo não teve como subir com esse explosivo para o paiol, ele ficou dentro da mina, numa frente específica de trabalho, onde que esse equipamento quebrou, né, durante a perfuração. Esse material estava lá na quarta-feira, no último turno, e na sexta ele não foi encontrado pelo pessoal. Tá, só para entender, então, o usual seria ao final do turno, se sobrou explosivo, vocês subiam com ele e trancavam no paiol. Isso, ele não, essa frente específica, ela era uma frente de operação, então ou ele é aplicado ou não. Como esse equipamento quebrou, ele não teve como ser aplicado e acabou ficando dentro da mina. Tá, o que eu quero entender é, foi um evento extraordinário Exato, esse exatamente, explosivo ter exatamente. permanecido lá. Nessa frente específica, sim, eles não conseguiram aplicá-lo e o horário, pelos relatos né, do pessoal que deixou esse material, eles não tiveram tempo de fazer essa devolução. Antes desses fatos, já tinha ocorrido algum furto lá de explosivo? Que eu tenha conhecimento, não. Eu tenho aí, nesse período agora, eu estou com 8 anos de empresa e nunca vi relato, não. Depois desses fatos, teve algum furto? Não, que eu tenha conhecimento, não. Por ter sido algo extraordinário. A primeira, outra coisa, a pessoa, o senhor mencionou que tem dois portões, ela teve que pular os portões, ela arrombou os portões ou esses portões não têm cadeado? Não, eles ficam trancados e assim, juntamente com a investigação interna e a investigação da polícia, que acaba que a gente, né, deu um suporte, a gente percebeu que esses portões eles tinham marcas de que eles foram pulados. Isso foi percebido, algumas marcas de pé, de bota, sujeira, o que não é usual porque durante a operação o portão fica aberto, né? Então a gente verificou isso durante as investigações. O senhor Inclusive chegou, essas marcas, quem foi o primeiro a identificar foi o policial militar quando eu tive com ele no sábado. Foi ele que ele verificou e depois as demais investigações. o senhor mencionou de marca de bota. Os funcionários usam botas para acessar a mina? Sim, tem botas de borracha, As de botas aquelas mais altas, né, impermeáveis, a famosa bota, a gente chama de 7 léguas, né, que ela tem um cano mais alto. é um modelo único para todos os funcionários ou cada um pode comprar a sua? Como é que funciona mais ou Ele é menos? disponível, não sei afirmar se é um modelo único, mas ele é fornecido pela empresa. As marcas que tinham no portão, ela era do solado, era similar às botas utilizadas pelos funcionários? Na época, a Polícia Civil fez esse comparativo, a gente teve que verificar os modelos de bota. Eu não tive, né, não sei o resultado, né? A gente registrou isso internamente na empresa também. Foi né, algo que na época eles coletaram essas imagens, modelo de botas e tal, mas eu não sei afirmar se era exatamente o mesmo modelo. É, quem que tinha, na época, quem que, de dentro da empresa, que nessa quarta-feira saiu de lá com a informação de que lá dentro da mina ficaram para trás os explosivos. E esses explosivos não foram levados ao paiol. Eu não vou me recordar na época, a gente tinha listas dos turnos, né? São 4 turnos de trabalho de 6 horas. A equipe que estava nesse turno, isso na época a gente disponibilizou, né, essa escala de trabalho, mas assim, a equipe exatamente, essa equipe que estava ali, né, nesse turno de trabalho, eu não vou me recordar, né? Que são, sei lá, na época eu não imagino umas 8 a 10 pessoas por turno. Mas isso na época, todos os turnos, né, os horários e as pessoas que compunham os turnos
foi disponibilizado na época. Como tem 5 anos, né, não tem. Sim, Nossa. mas só a equipe do último turno que, ao sair, tinha ciência de que esses objetos tinham ficado lá dentro, avisam o superior e só essas pessoas que sabiam? Nesse caso, assim, a gente, pelo menos pelo que me foi passado no sábado, essa informação eles perceberam na sexta, né? Agora eu não sei se essa informação do turno, porque é o último turno, né? Ele fechou a mina e saiu. Eu não sei se ele externou isso para algum colega ou para um outro turno, que na verdade o outro turno, como era um feriado, retornou só no outro dia pela manhã. Quando é um turno ininterrupto, tem sim uma escala de turno de um turno para o outro, né? Uma passagem de um turno para o outro. Como foi o feriado, a mina foi fechada e o turno após o feriado, 24 horas depois que pegou. Então, eu não sei se essa informação ela teve Mas uma aplicação. dentro do protocolo da empresa, obviamente as pessoas que estavam lá ao fecharem a mina, elas sabiam, quando elas Sim, saíram, que elas estavam deixando ali guardados os explosivos. sim, sim. Existia algum protocolo para que essas pessoas, nesse caso extraordinário de deixar os explosivos lá, avisassem algum superior, registrassem isso em algum lugar ou Isso. só deixava lá e trancava tudo? Não, isso teria que, na verdade, assim, dentro da apuração nossa, esse material ele não poderia ter ficado nessa frente. Isso, mesmo que eles tivessem relatado, foi algo extraordinário, final de turno, mas eles teriam que ter, né, a equipe teria que ter tomado uma conduta de ou estender, né, informar, retirar o material de lá, porque não é usual, né? A gente, tudo bem que é um evento esporádico, mas o procedimento teria que ter sido a retirada desse material dessa frente em específico. O, o, o Greyston trabalhava em um desses turnos na época? Sim, ele trabalhava na mina na época, num dos turnos. Se você recorda exatamente qual dos turnos? Não, não me recordo. Só um minuto. Tem mais alguma coisa que o senhor se lembre, queira adicionar para nós? Não, acredito que assim, depois, né, aí teve todo esse processo investigativo e a informação que eu tive é aqui agora, né? Não sei o que. Esses objetos chegaram a ser recuperados? Acredito que não, não. Que eu tenho informação, não. Tá, ok. Obrigado. Sem mais perguntas, Excelência. Doutor Bruno. Eu vou fazer uma única pergunta. Se lá na empresa tem algum funcionário por nome de Luciênio Gomes Fonseca ou já teve esse funcionário? Teve um funcionário com o nome Luciene. Não sei se o sobrenome dele, não me recordo, né? Gomes Fonseca. Entendi. Teve um funcionário sim com esse nome, mas o sobrenome não me recordo. Somente para poder esclarecer que o resultado da perícia, as provas coletadas deram ao nome desse rapaz, Luciênio Gomes Fonseca. E aí eu queria perguntar se o senhor teve conhecimento, se a Polícia Civil investigou esse funcionário também. Assim, a investigação, pelo que eu acompanhei, foi da equipe como um todo, Ah, sim. né? Então, tenho conhecimento porque toda a equipe foi ouvida, né? Foi um processo, bem, volto a dizer, não sei se isso é o normal, mas eu acredito um processo bem longo. Então, eu Entendi. imagino que sim, dentro né, da ocorrência como um todo. Tá certo. Passa a palavra para a doutora Alessandra, excelência. Perguntas, doutora? Boa tarde. Boa tarde. O senhor falou que o senhor recorda, porque já faz muito tempo, foi em 2020, né? Tem coisas Uhum. que o senhor não lembra. E que não era usual deixar o material ali, certo? Isso, correto. O senhor sabe dizer que depois disso, se alguma vez, depois desses fatos, se deixou o material após isso no local? É, internamente, todas as medidas foram tomadas, principalmente, né, pelo fato ocorrido, para que não houvesse isso de novo. Mas é difícil afirmar porque, assim, né, a minha rotina, até, eu não sou um funcionário direto da mina, né, eu tenho uma função, entre aspas, um apoio técnico administrativo.
mas todos os procedimentos, inclusive com o Exército, né, que é quem controla esse material, isso foi informado na época, para evitar, vamos dizer assim, evitar é difícil, né, porque tem várias formas, mas nessa mesma natureza que ocorresse novamente. Então, assim, o senhor não pode afirmar, porque o senhor não é da mina É. diretamente, mas após esses fatos, o senhor acredita que nunca mais foi deixado um material dentro da mina conforme aconteceu daquela vez? Foi feita toda uma tratativa para evitar, vamos dizer, uma exposição, né? Não vou falar evitar, como eu disse, né? É difícil, mas tomar todas as medidas para que Sim, não se repetisse. entendi. O Exército, na época, o Exército chegou a fazer algum tipo de posicionamento, se referente ao material, alguma coisa para a empresa? Tem uma conduta, eu não sei, né, a qual que é o trâmite, né, do Exército, mas eles estiveram na empresa, fizeram um relatório, então, assim, tem todo da mesma forma que tem essa questão da Polícia Civil, tem uma questão do Exército também, porque é quem controla. Agora, qual que é o trâmite disso? Eles estiveram na empresa, isso eu me recordo, porque eu os acompanhei, juntamente com um colega dentro da mina, mas o trâmite depois, como que isso é feito, o relato pelo Exército, eu não tenho conhecimento. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada. O senhor tem algum parentesco, amizade ou inimizade com Greidson Davi Ferreira Vaz ou Lucas Alves Medeiro? Não. Não? Será ouvido como testemunha e tem um compromisso legal de falar a verdade sobre aquilo que sabe, tá? Doutor Felipe. Excelência, qual é o nome da testemunha que está aí? Adílio. Adílio. Boa tarde, seu Adílio. Tudo bem com o senhor? Boa tarde, doutor. Tudo bem? Tudo jóia. A gente está aqui hoje para falar sobre um furto que ocorreu na empresa em 2020, furto de explosivos, parece que no feriado de Corpus Christi. O que o senhor sabe sobre esses fatos? Doutor, no momento eu não sei de nada. Eu apenas trabalhava na empresa. Trabalho na empresa até hoje. Eu só fui intimado, mas eu não sei de nada. O senhor se lembra de ter ido na delegacia depor sobre isso? Sim, O senhor chegou a trabalhar em algum dos turnos lá na mina, nos dias anterior ou posterior a esse fato? eu trabalhei antes do feriado. O senhor participou do último turno antes do feriado? Eu acredito que sim. O senhor estava no grupo que deixou os explosivos lá dentro da mina? Eu não sei se eu estava no turno antes, ou se era no turno. Eu sei que o último turno, eu acho que foi de 19 às 13 horas da madrugada. Ou foi o Corujinha, não sei, das 3 às 19. Foi uma coisa assim. Não sei explicar certinho, mas não. O Greidson era do seu turno? Gleice, Greidson. eu não sei. Eu acho que era noturno. O senhor ficou sabendo que os explosivos tinham sido deixados lá dentro no dia? Ou só depois, quando saiu a notícia do furto? Depois. O senhor foi ouvido na delegacia. Consta Sim. aqui que o senhor disse ao delegado que o Greyston perguntou ao senhor qual o percurso que o senhor fazia para ir trabalhar na empresa. O senhor confirma isso? Doutor, só perguntou pelas estradas. Os caminhos, quando é que ligavam um caminho no outro, só isso. Lembra por que ele perguntou isso? Não. O caminho que o senhor pegava ou pega ainda passa pelo portão da empresa? Passa em frente à mina. Mas para você chegar na mina, você passa por algum portão ou você já consegue Sim. chegar direto, sem... É que passa em frente à mina, chega na portaria lá na CBL, chega na portaria
E da portaria a gente vai lá bater cartão e volta para voltar para a mina. Entendi, mas a mina onde estavam os explosivos, para o senhor chegar lá pelo caminho que o senhor faz, o senhor não passa por nenhum portão de empresa. Não. A mina é antes do portão da empresa. Só um minuto. O senhor disse também na delegacia, para o delegado, que ouviu colegas de trabalho do senhor dizendo que o Greyston havia perguntado a eles se havia no local circuito de câmeras. O senhor confirma isso? Perguntaram aos meninos se as câmeras pegavam na mina, pegavam só na bocada da mina os negócios só isso, só. O Greyston perguntou isso para os colegas. Tendo os meninos que perguntaram, né? Na realidade, assim que aconteceu o furto dos explosivos, nós não ficamos sabendo de nada. Assim que nós chegamos na empresa, vieram perguntas para nós sem nós saber o que estava acontecendo. Entendi. Essas perguntas sobre o caminho que o Greyston fez ao senhor, sobre as câmeras, isso foi antes do furto acontecer? Foi antes. Entendi. Depois desses fatos, os senhores ficaram sabendo de alguma coisa? Não. Ah, ok. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Boa tarde, seu Adílio. Boa tarde. O Gleison ele já foi na sua casa alguma vez comer frango? Leis. É o Gleison ou esse que está aqui na Eleição, sua sei. frente? Eu não tenho certeza não que eu mexo com barzinho. Não, eu acho que já foi sim. Ah, sim. E onde que fica o barzinho do senhor? Fica na zona rural, Piauí, Poço Dantas. E fica próximo da empresa? 4 quilômetros. 4 quilômetros. E ele combinou com o senhor para ir nesse bar no seu trabalho ou foi informalmente, quando ele foi? Não, nós estávamos trabalhando, falou que um dia que ele ia no bar com eu. Ah, entendi. Aí, então, por esse motivo, ele te perguntou a estrada. Sim, Tá certo. eu acredito que sim, que nós trabalhávamos no mesmo grupo, no mesmo turno. Entendi. E depois que aconteceu esse fato, o Gleison simplesmente sumiu da empresa ou ele continuou trabalhando normalmente? Continuou trabalhando. Normalmente, né? Tá certo. Passa a palavra para a doutora Alessandra. Tem só uma, assim. Boa tarde. Boa tarde. O senhor trabalha lá há quanto tempo? Eu entrei 25 de 2010, 25 do 1 de janeiro. O senhor continua trabalhando lá? Fui mandado embora agora em fevereiro, voltei agora em dezembro. O senhor sabe me dizer, o senhor não recorda que foi em 2020, né? O turno que ficou, o senhor não recorda, ou o senhor lembra qual foi o turno, as pessoas do turno que saíram nesse dia que deixaram o material lá? O senhor pode dizer o nome de alguém ou o senhor não recorda? Eu não recordo quem deixou, não. Eu não sei, me lembro se o turno foi de 19 às 13 da madrugada ou se foi 13 da tarde ou às 19 horas da noite. Eu não lembro certo, não. Então, podia ser dia 19, podia ser outro horário e poderia ter sido mais de um turno que viu o material ali? É isso que o senhor está... que poderia ser? O último turno que eu fiquei sabendo, que o último turno que saiu, que deixou o material. Mas o senhor não sabe afirmar qual foi o turno? Não, não sei qual foi o turno. Tá. O que eu quero chegar ao seguinte ponto: o senhor não sabe afirmar. Pode ser mais de um turno que viu o material ali, o senhor não sabe dizer? Não, não sei dizer. Eu não me lembro se nós era de 13 às 7 ou se foi de manhã cedo. Foi o último turno que largou. Ia ser feriado. Então, o senhor não pode afirmar quantas pessoas sabiam que esse material tinha ficado ali? Ah, não sei afirmar não, que é só quem mexia com os explosivos mesmo. O senhor trabalhava no local que ficou esse material com explosivos? Eu trabalhava na área de furação.
Aí fazia a furação, a gente saía, eu não trabalhava na área do... Só trabalhava na área que fazia as furação. Aí quem vinha com os explosivos era os blaster e os Entendi. encarregados. Então, o senhor ficou, mas o senhor, então, nesse local que ficavam os explosivos, o senhor chegava a trabalhar no mesmo espaço? É isso que eu quero saber. Não. Tinha uma localidade que sempre que eles iam lá, que eles apanhavam no paiol. Eu fiz a furação, não sei se essa furação se era palavra ou se era para desenvolvimento. Entendi. O senhor trabalhava conjuntamente com o Gleidson, Nós trabalhamos no mesmo turno. mas era no mesmo setor, com a mesma função? Não, eu era já operador, ele era Então, ajudante. era ajudante. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigada. Senhor Hilton, o senhor é amigo ou inimigo, né? Se considera inimigo ou tem algum parentesco com Gleidson Davi Ferreira Vaz ou Lucas Alves Medeiro? Amigo a gente é, agora assim, íntimo nem nada disso, não, assim, nem inimigo nem nada. Frequentam Esse, casa? não, Não? não, Saem juntos? também não. Também não? Tá. O senhor será ouvido como testemunha, isso quer dizer que tem um compromisso legal de falar a verdade sobre aquilo que sabe, tá? Só pena de responder por crime de falso testemunho. Doutor Felipe. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Hilton. Boa Tudo tarde, bem? doutor. Tudo bem? O senhor trabalha lá na CDL? CBL. O senhor trabalha lá? Sim, trabalhei. Qual que era a função do senhor? Eu era coordenador administrativo e financeiro, espécie de um gerente administrativo. Entendi. A gente está aqui hoje para tratar do furto de explosivos ocorrido em 2020, lá na empresa. O senhor chegou a participar junto com a polícia para fazer o registro do BO? Como é que foi? O que que o senhor ficou sabendo sobre esses fatos? Eu era, assim, o representante da empresa, né? Está o Ministério do Exército, que é o que libera a utilização e depósito de explosivo, e também era representante da empresa no DOS, que é o Departamento da Polícia Civil, que cuida também dessa parte de explosivos. Então, coube a mim, à época, né, fazer o comunicado, primeiro o boletim de ocorrências, e depois o comunicado da DOSP e também ao Ministério do Exército. Então, isso aí, eu fiquei muito à frente disso aí à época, assim. O senhor se lembra se o Greyston estava no turno último que deixou os explosivos lá antes do feriado? Não, esse detalhe assim, eu não me lembro. Eu me lembro assim que a gente fez a ocorrência, né? E pela riqueza dos fatos, assim, da dificuldade de entrar a mina, que a mina é tipo, várias galerias, e para a gente que não é acostumado, aquilo vira como se fosse um labirinto. Então, assim, a gente em momento nenhum suspeitou de ninguém, não indicou ninguém como suspeito, né? E a própria polícia mesmo é que cuidou de fazer o inquérito, a investigação. Assim, eu não me lembro assim, de que turno ele estava. Eu lembro que ele trabalhava no subsolo, mas eu assim, hoje eu não me lembro mais de que turno ele estava, não. Pelo que o senhor está me dizendo aqui, pela complexidade do local, pessoas para acessar ali e ter que ser bem-sucedidos numa empreitada ali teriam que conhecer bem esse local? Senhor, O Greyston trabalhava no subsolo, seria esse subsolo que é um labirinto que o senhor acabou de falar aí. ele e mais umas 50 pessoas, né? E assim, Entendi. não somente quem estava trabalhando lá à época, até quem já trabalhou, assim, que tinha que ter o conhecimento, tinha, mas não estou dizendo que, no caso dele, né? Alguém dos colegas dele, ou que já trabalhou lá, ou já está demitido, né? Alguém que conhecesse, mas não necessariamente a empresa, em momento nenhum, indicou alguém, não. Eu estou ciente disso. Era usual deixar os explosivos lá dentro da mina? Apesar de não ser legal, né? Mas assim, é complexo para eles todo dia usar o explosivo e devolver para o paiol, né? Onde ficam guardados os explosivos lá fora. Assim, a ordem era fazer isso todos os dias. Mas às vezes eles deixavam. Vez ou outra eles deixavam assim para o próximo turno.
assim, final de semana não era usual, não, como foi o caso. E aí esse explosivo, quando deixado, ele era deixado exatamente no local em que a mina estava ali avançando, né? Não sei se eu me fiz entender, mas eu presumo que vocês vão abrindo os túneis Uhum. dentro desse labirinto. Então, se o último turno estava num túnel lá do lado esquerdo, a 200 metros da entrada, eles deixam lá nesse exato local os explosivos, é isso? Eu acredito, assim, não tem bem ciência, mas eu acredito, assim, que eles não podem deixar muito próximo onde que vai fazer a explosão da frente de serviço, né? Então, acredito, assim, que eles devem colocar lá numa distância, sei lá, mínima, né, de onde que eles estão trabalhando, e deve ter um lugar lá combinado entre eles, para o próximo chegar e não ficar procurando, tá em tal lugar sempre, entendeu? Eu imagino, não estou dizendo que é assim, não, porque eu não trabalhava no setor. O senhor sabe mais ou menos quantos metros de distância entre a entrada da mina e uma frente de serviço dessa? Eu imagino coisa aí de quilômetros. Agora, é porque eu não era da área, né? Eu era do administrativo, mas é coisa de quilômetro. O senhor já entrou na mina? O senhor já entrou no subsolo? Tem certa familiaridade? Pouquíssimas vezes, mas já entrei. O senhor falou quilômetros. O pessoal Assim, tem a que mim, cavar. eu interrompi o senhor, doutor, desculpa. Pode falar, pode falar. Porque assim, a mina, né, ela tem a galeria principal e aí ela tem aquelas, vamos dizer assim, vamos chamar de secundárias, né? Onde é que o minério vai, eles vão atrás ali do minério. Então tem o acesso principal, que é onde entra caminhões, e depois é como se fosse uma árvore encalhando, sabe? Então não é assim, direto, reto, sabe? Não sei se eu Entendi. consigo explicar. Não, eu ia justamente fazer essa analogia com uma árvore. Então, você teria o tronco principal, em que passam Aham, os veículos maiores, e essas aham. frentes de serviço seriam, nas laterais, os galhos dessa árvore. É, e em níveis também, né? Tem uns para baixo, outros para cima, é em nível, né? Umas gavetas em nível. O senhor, e aí, essas frentes de serviço seriam túneis, né? Vários túneis. Todas elas, assim, o dimensionamento ele é universal, porque, assim, para entrar carregadeira, caminhão, então é 4,5 por 4,5 e segue toda a mina, todo o túnel que fizer tem que ser nessa dimensão, para que Entendi, mas a carregadeira fique na frente do serviço. são vários túneis, certo? Uhum. O senhor tem ideia, mais ou menos, quantos túneis? Se são dezenas de túneis, centenas de túneis? Eu diria dezenas, doutor, assim, sem precisão, tá? Que eu não era da área, mas é dezenas aí. Pelo que o senhor está me dizendo, se eu entrasse lá, eu que nunca fui lá, eu ia ficar perdido. Eu ficaria com 30 anos de empresa. Hum, É, ok. A quantidade que consta que foram subtraídos 75 quilos de dinamite e 640 metros de cordel detonante. Para carregar isso aí, precisa de uma pessoa, duas pessoas, um carrinho de mão, um caminhão? Como é que faria para conseguir carregar isso? Pode é uma coisa, é um carretel, né? Uma pessoa carregaria. Agora, 75 quilos, né? Eu acho que assim, por ser rampa e sobe e desce, né? Teria que ser no mínimo, sei lá, não chutar aqui pelo menos umas 3 pessoas. Se colocar num carrinho de mão, dá para levar? 75 quilos num carro não pode ser que dê. Dividir, né? Entendi. Essas dinamites, elas são densas? 75 quilos fica muito ou é bem condensado? Ela é bem condensada. Vai dar 3 caixas de, vamos dizer assim, uns 15 centímetros de largura, Copia todo por mundo. uns 15 de altura, e ela é de 60 centímetros. Um bloco assim é mais ou menos isso de altura, isso aqui mais ou menos de comprimento, 60 por 15 mais ou menos. Uhum. Entendi. 60
por conta. 3 caixas de 60 por 15. 3 caixas de 60 por 15, mais ou menos. Tem mais alguma coisa que eu não perguntei que o senhor queira adicionar? Não, doutor, eu estou à disposição sua. Não... Tá ok. Obrigado. Sem mais perguntas, excelência. Doutor Bruno? Perguntar à testemunha, excelência, se ele acompanhou as investigações até o final ou se ele, o que ele sabe sobre as investigações? Pode responder. O que eu sei é que, assim, quando a gente fez o comunicado, né, o Ministério do Exército e a UDESP, eles ficam à frente de tudo. O que a gente fez foi abrir a empresa, né, para contribuir com as investigações. E, assim, o que eu sei é que, assim, todas as pessoas do subsolo foram investigadas, Entendi. todos os turnos. Se o senhor teve conhecimento que teve uma perícia de todos os calçados dos turnos, né, lá da CBL. Sim. E o senhor ficou sabendo o resultado, o senhor teve conhecimento? Não, assim, não era muito interesse da empresa estar, né, procurando a autoria dos fatos, nem Entendi. por conta deles mesmo. O resultado aqui fala que foi as pegadas que encontraram foi de um funcionário por nome de Luciênio Gomes Fonseca. O senhor conhece esse funcionário? Quem que era o Blaster na época dos fatos, o senhor se recorda? Cada turno tem, assim, eram uns 20 blasters, né? Ah, sim, não era um só, Não, né? não, porque eram 20 blasters divididos em turnos, né? Cada turno tinha ali 2, 3 blasters. E Entendi, eu não lembro, assim, hoje no momento, eram uns blasters, não me recordo. entendi. E a forma de acesso ali com essas dinamites e esse cordel, ele se dava com pá carregadeira, qual que era o meio mais usado de transporte ali para poder movimentar dentro da mina com essas. Tem os carros de apoio, né? Que são as Hilux. Entendi. Então, essa que é o mais utilizado, sabe? Para apanhar explosivo, para devolver. Os Ah, mais entendi. leves eram os Hilux, os Ah, leitos de apoio. e o Gleison que está aqui na frente do senhor, ele dirigia a Hilux lá na época? Nunca vi ele dirigir na empresa. Acho que não era autorizado a dirigir na empresa, não. Tá certo. Eu estou satisfeito. Passa a palavra para a doutora Alessandra, excelência. Boa tarde, Boa tarde, doutora. tudo bem? Tudo bem? Deixa eu perguntar, já teve outros furtos na empresa? Não estou falando só disso desse material, não. Outros furtos ao longo. Sim, sim. E, no caso, essas apurações, os senhores conseguiram descobrir quem são? Assim, na maior parte das investigações, teve êxito para poder descobrir quem é que fez os furtos? Não, não. A gente fazia o boletim de ocorrência, né? Mas, assim, acho que a polícia é muito ocupada e acabava assim que isso ficava no perdido mesmo. Esquecia, arquivava. Uma única vez que a gente conseguiu chegar à autoria de fato, de materialidade. Uma única vez em, sei lá, umas 10, 20 ocorrências, nenhuma só vez a gente teve êxito. Sem mais perguntas, Excelência, obrigada. Sério? Boa tarde, senhor José Ailton. O senhor consta como representante da Companhia Brasileira de Lítio, em que é vítima nesse processo de furto, em que tem como réus Deidson Davi Ferreira Vaz e Lucas Alves Medeiros. Nós vamos fazer algumas perguntas ao senhor, tá? Doutor Felipe. Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo bem? Pergunta do representante. A gente está aqui hoje para tratar do furto de explosivos e cordel detonante dentro da CBL em 2020. Só para esclarecer, o senhor trabalha aí na planta de Araçuaí? Sim, trabalho. O que o senhor sabe sobre esse furto? A dinâmica que ele aconteceu?
Eu soube o que eu li nos documentos, né, dos autos que o jurídico me passou, tá? Que durante o feriado de Corpus Christi foi constatado pela empresa o desaparecimento dos explosivos, onde a empresa fez o papel, né, de comunicar aos órgãos competentes, né, a Polícia Civil, Militar e ao Exército. Essa frente de trabalho em que esses explosivos estavam sendo utilizados e no último turno, antes do feriado, eles foram deixados lá nessa frente de trabalho. O senhor sabe mais ou menos qual a distância dela para a entrada da mina? Não, não sei informar, não. São muitas frentes de trabalho que operam ao mesmo tempo lá na mina? Sim, Mais ou menos quantas? O senhor sabe dizer? não, O senhor sabe se sei. são dezenas, mais de 10, menos de 10? Não sei precisar, não, quantas frentes são. Porque na época tinha uma quantidade de frentes e hoje já tem outra quantidade. Então, a mina Entendi. ela expandiu desde a data que ocorreu Nessa, nessa data de 2020, essa mina já era de um porte grande? Hum, não sei precisar se ela já era de porte grande. Toda a expansão ela começou a partir de 2021 lá da empresa. Entendi. Tá ok. Obrigado, não tem mais perguntas, não, Excelência. Doutor Bruno? Perguntar se ele já chegou a trabalhar com o Greyston lá na mina? Não. Sem pergunta, Excelência. Doutora Alessandra? É perguntas, Excelência.